do caro escritor e membro da Academia Maranhense de Letras, José Neres. Agradeço ao presidente Dorival Cerejo pela recepção, ao querido Félix, que saiu, que estava aqui também, tive contato com ele, e muito obrigado pela acolhida, muito obrigado ao presidente pelas palavras que passou para mim aqui a respeito da sua leitura do Rita do Pomar. É um leitor também do Rita do Pomar e que fez até uma resenha, né, presidente, sobre o livro. Então agradeço muito o carinho da resenha, agradeço muito ao José Neres. Como ele falou, a gente se conhecia por códigos, né, pelas digitais da internet. Eu fico contente de estar aqui, é a segunda vez que eu estou nesse espaço. Aliás, a terceira, presidente, porque recentemente a academia me concedeu uma medalha do mérito literário, né, Graça Aranha, e minha querida irmã, que está aqui, me representou, né, a Margarete, que desde muito tempo foi uma grande incentivadora, me foi uma incentivadora desde jovem, né, que a gente ia para a nossa propriedade na Chapadinho, e a Margarete, que é outra minha irmã, a Célia, que não está aqui, chegou, e elas liam muito o Jorge Amado. Liam demais. Meu pai tinha uma estante razoável, com bons livros de literatura, e eu sempre via elas lendo, comentando os enredos, as personagens, e eu ficava por ali observando a fala delas, e ali me despertou muito o interesse por aqueles livros. Eu tinha um tio, infelizmente falecido há alguns meses, o tio Valdemar, que ele lia a revista Veja, e eu achava que ele lia com o nariz, porque ele respirava em cima do texto. E eu achava que tão interessante, porque parece que ele respirava as palavras. Ele era um pouco assim, ele dizia assim, e eu ficava olhando o tio Valdemar ler e ler com o nariz, ele respirava assim fortemente o texto. Então, é uma referência. E uma vez eu descobri na estante do meu pai um livro que foi decisivo para o que está acontecendo aqui hoje, que foram as memórias do Humberto de Campos. O Humberto de Campos foi uma coisa extremamente impactante na minha vida. Eu tive a honra de também aqui, a partir da academia do Sebastião, que não está aqui hoje, né, o confrade, de me fazer o convite, que a academia estava relançando, né, a obra do Humberto de Campos, e o Sebastião me pediu para escrever uma das orelhas, não sei qual é dessa coleção, onde está o meu texto de orelha. Eu fiz com muito prazer, muita honra, porque eu até comentei isso para o Sebastião, o carinho, o grande afeto, né, e a grande descoberta que foi para mim o texto do Humberto de Campos. Esses anos todos eu passei sem lê-lo e tive o prazer de reler agora as memórias para escrever esse texto de orelha. Humberto de Campos foi tão decisivo na minha vida que meu nome é Rinaldo Nunes Fernandes, mas desde adolescente eu escrevo Di Fernandes para imitá-lo. É essa a razão do Di, porque eu queria ser Humberto de Campos. Depois eu descobri que não era só Humberto de Campos, tinha o Machado de Assis, tinha o José de Alencar, tinha o Casimiro de Andrade, tinha o Vinícius de Moraes. Bom, eu tenho que ficar perto dessa turma. E aí eu resolvi fazer a primeira transgressão na minha vida, que foi mudar meu nome. E, adolescente ainda, eu comecei a assinar Rinaldo de Fernandes. E aí comecei a escrever muito cedo no Jornal de Fortaleza. Havia 2 suplementos de cultura no Ceará, um do jornal O Povo e o outro do jornal Diário do Nordeste. Até meu irmão, que está ali, o Rico, não se lembra, que ele nesse tempo fazia o mestrado dele em Fortaleza, moramos um tempo juntos. E ele se lembra que foi nesse período que ele estudou lá que eu comecei a escrever assiduamente nos jornais, né? Me lembro que o meu primeiro texto que eu escrevi foi uma crônica chamada O Cajueiro, que é um cajueiro. Aliás, o Humberto Campos tem uma crônica chamada O Cajueiro, né? E eu emulei um pouco, né? Imitei um pouco o Humberto de Campos, quando eu fiz essa crônica, que era referente a um cajueiro que tinha lá na nossa propriedade mesmo, que a gente brincava nele lá. E quando eu cheguei no jornal O Povo com essa crônica, o editor era o Rogaciano Leite Filho. Acho que muitos de vocês conhecem,
porque o Rogaciano Leite Filho era filho do grande poeta cearense Rogaciano Leite, né? Então o Rogaciano, ele recebeu a crônica, ainda não tinha computador, ele recebeu na máquina de escrever, ele estava assim, eu fiquei do outro lado, ele começou a ler, e eu lendo os olhos do Rogaciano, porque eu tinha uma grande vontade de publicar no jornal O Povo nesse suplemento. Quando ele terminou de ler a crônica, ele chamou um repórter que estava assim e disse assim, tira uma foto dele ali. Olha, você não sabe o prazer que eu tive nisso aí, porque o jornal O Povo publicava um texto do autor e publicava no cantinho da página uma foto, uma carinha assim. Então, se vocês, por acaso, encontrarem em algum lugar na vida uma crônicazinha do jornal O Povo, chamada O Cajueiro, um sujeito achatado no canto da página, assim, com um olhar assim, de desespero, sou eu aqui, né? Porque eu fiquei tão nervoso, quase que me deu um ataque, disse, eu vou ser publicado. Porque eles só mandavam tirar a foto e quem ele ia efetivamente publicar. Então a foto ficou horrorosa, mas com um prazer imenso na alma que eu estava. E de fato, no domingo, estava lá a minha foto horrorosa com o meu texto lá. E a partir dali eu comecei realmente a publicar e viver uma vida. Aprendi muito no Ceará com os escritores locais, na Faculdade de Letras. Eu tive a honra de ser aluno do grande contista cearense, Moreira Campos, né, que era um contista extraordinário, e que não foi só um grande contista no qual eu me espelhei, no sentido de ler as obras dele, de reler. Porque quando você está descobrindo a literatura, descobrindo que quer isso mesmo na sua vida, você quer escrever, você tem uma necessidade de escrever, o escritor tem uma necessidade de escrever, não escreve, não é por uma questão de vaidade, isso acontece também, todos nós temos vaidades, mas é porque há uma necessidade de você escrever aquilo aqui. Não sei de onde é que vem isso, são fontes inconscientes. Os surrealistas entendiam que a literatura seria um meio de expressar verdades inconscientes, tanto é que eles incentivavam nos seus processos criativos a chamada escrita automática, né? que é o fato do autor escrever aquilo que jorra do seu inconsciente ou subconsciente, de maneira a alcançar o que ele chamava de uma verdade humana, ou essencial, que está nessas camadas mais remotas da nossa psique. Então, era isso que eles incentivavam, a chamada escrita automática, né? Então, tem um conto meu chamado A Morta, que eu passei 8 anos para dar a forma final dele, está nesse livro, professor. Porque ele veio de um jorro, mas era um jorro que ficou um tanto caótico, porque os surrealistas achavam que, mesmo sendo um texto caótico, nonsense, mas aquilo é uma verdade que o escritor precisa transmitir. Mas como eu sou um escritor da tradição realista, eu nunca entendi que os meus textos nonsense fossem verdadeiramente já obra literária. Então eu passei 8 anos para dar forma a esse ponto, e foi um dos pontos que mais me deram trabalho a produzir. Mas a minha literatura é sempre muito artesanal, eu entendo que o ato de escrever é um ato de extremo labor. Antes do computador, eu tinha uma mania de pegar o meu texto, eu pegava os parágrafos, tem um conto aí que eu escrevi todo nesse processo, alguns deles, que eu fazia um parágrafo, cortava o parágrafo e clipava, né, nos vários parágrafos do texto, ia tirando parágrafo a parágrafo e ia trabalhando frase a frase, e só aceitava a composição daquele parágrafo depois de eu burilar todas as frases do texto. Botava para lá. Era um trabalho enorme, porque o trabalho com a literatura é exatamente isso, é trabalhar cada palavra, cada som, cada sentido, cada frase. Enquanto isso não está resolvido na tua alma, aquilo não vale. Então, o primeiro crivo do escritor é o próprio escritor. Porque o crivo tem que passar por ele próprio, pela sua exigência máxima. Eu sou um escritor que exijo o máximo de mim para escrever um livro, publicar um livro desse. Todo livro que eu publico, ele deriva de um trabalho extremado com a linguagem. Então, são 2 fatores que todo escritor precisa ter. Poder de fabulação, fantasia, né? Poder de fabulação, e transformar essa fabulação em escrita, que advém do
primeiro, um domínio da língua e, especialmente, um domínio da linguagem que você quer adotar para aquele enredo. Isso dá muito trabalho, né? Você trabalhar com a língua, mas, ao mesmo tempo, é um prazer imenso, né? Quando eu terminei o conto O Cavalo, que é um dos contos que o poeta Moacir Scria, gostava muito, Moacir Scria não, o poeta paulista, escreveu até um texto dele, está aí o texto dele, ele esqueceu o nome. Moacir Scria escreveu o prefácio do primeiro livro, O Perfume de Roberta, né? Ele escreveu um texto sobre o cavalo, fazendo uma referência como alguma coisa da Grécia, de um autor da Grécia Antiga, e ele dizia: Reinaldo, como foi que você escreveu esse conto? Ele disse: eu sei que depois que eu escrevi, eu saí tão leve andando pelo calçadão da praia de Tambaú em João Pessoa, que eu me senti muito orgulhoso, não queria nem falar com ninguém. Uma pessoa que escreve um conto desse aqui não é mais para falar com ninguém. Como você falou, eu tenho inveja. Eu queria escrever só um conto do Guimarães Rosa, só um. Eu me deitaria numa rede lá na Macaju, lá na nossa terra, e eu não queria escrever mais nada. Eu queria ter escrito A Hora e Vez de Augusto Natália, pronto. Me deitaria lá, não quero mais saber de nada, acho que vou plantar milho, plantar arroz, e não quero mais saber de literatura. Porque tem obras, tem textos que a gente tem inveja, mas é inveja boa, positiva, né? Esse texto foi tão significativo, ele repercutiu tanto na minha alma que eu tive necessidade, anos depois, de organizar uma antologia só com reescrituras do Guimarães Rosa. Entre essas reescrituras tem um conteúdo que está aí, que é o Saema, que é uma reescritura da Hora e Vez de Augusto Natália. Então, são esses autores que dão são de altíssima referência para a gente. Eu estava falando do Moreira Campos, meu professor na Universidade Federal do Ceará. Ele não foi só, para mim, um grande mestre da escrita, ele foi também uma grande referência de leitor. Ele lia muito Graciliano Ramos, lia Eça de Queiroz, era um machadiano de primeira água, lia muito Machado de Assis, Tchekov, o grande contista russo. Então, essas referências foram sendo para mim de altíssima, repercutiam muito na minha alma, porque eram referências que eu logo em seguida ia atrás, eu queria lê-los, eu queria aprender o que esses autores fizeram. Então é isso, a minha trajetória se montou a partir daí. Depois eu fui para São Paulo, e em São Paulo eu estava até conversando com o presidente Lorival acerca dessa questão das editoras centrais, né? Hoje ele mesmo já está publicando agora pela Patois, né? Vai publicar um romance. Eu hoje não tenho mais muita dificuldade de a gente publicar. Nós que estamos aqui morando no Nordeste, para editoras do eixo Rio-São Paulo. E há uma vantagem ainda, porque elas fazem alguma distribuição, coisa que, infelizmente, as nossas editoras, agora à tarde mesmo eu estava dando uma entrevista na Rádio Timbira e comentei isso. O Nordeste é uma região que tem mais de 40 milhões de habitantes, ainda não temos uma editora que faça distribuição nacional de livros.